Saudações, povo de Luanda. Tivemos aqui numa conferência organizada pela empresa Anda. Foi um discurso muito motivador em como é que os angolanos podem começar o empreendedorismo. Escutem e aprendam. Internamente as pessoas entregavam valor, mas isso tem que ser compensado e felizmente as pessoas eram compensadas nesse caso e é algo que acho que todos nós temos que ter em conta em empreender. E no caso de uma startup, olha, o meu exemplo, sem entrar em muitos detalhes, eu também tenho uma percentagem da ANDA e diretores que se calhar o salário inicial não seria tão relativo, sentem-se parte da empresa e estão dispostos a ficar a trabalhar até o sol nascer, literalmente. E é isso, mas é um desafio grande e felizmente o nosso sistema educativo ainda tem muito que evoluir para ver para o próximo Sérgio, o próximo gênio não ter passado por Harvard, ter saído mesmo aqui das nossas faculdades e também, uma coisa, falamos em desabafar, eu quando fiz o trajeto de vir para aqui, a minha mãe quase que me ofendia, mas olha lá, mas tu estás maluco, estás aí fora, estás bem? Eu quando estava lá, todos os meses recebia uma mensagem de um primo, de um vizinho, como é que eu faço ajudas com o visto? E dói mesmo, porque as pessoas que estão dispostas a sair são pessoas que se calhar não querem lidar com a burocracia daqui, estão dispostas a sofrer lá fora em vez de sofrer aqui e não é responsabilidade nossa, mas é algo que todos nós devemos ter atenção, que se deixarmos esses cérebros, esses corações continuarem a fugir como estão a fugir, vamos pagar os dividendos depois e não vai ser coisa boa. Eu não sei se me restaria mais alguma coisa, mas em termos de capital humano, eu sou daqueles que diz, né, somos parte da solução porque acredita, né? Eu sou exemplo daquele que estudou tudo cá, né? E ainda assim consigo ser referência no que faço. Eu me lembro que depois de uma mentoria, foi a Sofia, ela ao telefone, quer dizer, é um testemunho, né? Ela disse: uau! Pensava que não havia angolanos que falavam dessas coisas assim, do jeito que falas. Isso já me aconteceu várias vezes. Para mim o capital humano é o quê? É a soma de experiências, né? Daquilo que nós fazemos, como fazemos em relação àquilo que sabemos e a forma como nos cuidamos também, depois isso faz diferença. É que às vezes, né, as condições econômicas, aqueles obstáculos sociais fazem com que haja déficit nesse capital humano. E o Emerson falava muito bem, que tem coisas às vezes são limitantes em função do contexto, o ambiente, a zona. A pessoa até pode dar mais, mas requer também a sensibilidade de quem está da outra parte. Eu tenho a experiência de ter começado, não só como empreendedor social, como fiz referência, mas também como líder associativo. Lendo livros de Marx, eu aprendia que é difícil ser líder e liderar voluntários, né? Que te seguem porque você partilha um sonho e não tem nada para dar assim em troca em termos remuneratórios. E quando comecei a constituir equipas, eu também comecei a treinar. Eu já, como formador, não só como professor na UCAN, mas também como formador na escola pública da administração e políticas públicas. Lá eu sou formador de liderança e gestão de equipas já há algum tempo. O que é que eu percebi? É que em Angola o problema não é tanto a falta de capital humano, e foi aqui bem referenciado, nós temos talentos, mas a compensação desse capital humano, nós temos problemas estruturais. A educação ainda não é aquela desejável, mas os melhores engenheiros que eu conheço, dos bancos que eu passo, estudaram cá. Alguns melhores juristas, economistas que eu conheço de instituições nacionais que estudaram cá. Não vou dizer que estudaram na minha universidade ou na UAN, mas eu tenho essa experiência. Agora, a grande questão é como
nós aproveitarmos esse dividendo e multiplicar este capital humano. Aí entra a questão de financiamento, a questão de investimento, da educação, porque nós não temos. Se uma criança não come para ir na primária, essa criança, do ponto de vista do capital humano, já tem um déficit. Não consegue competir com uma que mata bicha todos os dias. Mas há aqueles também que se formaram assim, sem matar bicha, como eu. Eu quando chegasse na UCAN, na porta dizia: Henrique, tu matar bichaste, teu papai que paga a propina também, mas eu que tinha que trabalhar para pagar a minha propina. Isto tudo cria uma experiência, e essa experiência, no fundo, traz aqui o pacote da qualificação do capital humano. E isso é um dividendo tanto para a economia, tanto para o desenvolvimento do próprio país e para o sucesso de muitas startups. Se eu olhar para a equipe de topo da ANDA, como disse bem, tem muitas estrelas, mas essas estrelas aprenderam a jogar fora. Mas também temos algumas startups nacionais, quer dizer, algumas, não digo todas são nacionais, mas tem algumas. Eu conheci a equipa de fundação da Tupuca. Tinha um elemento, que eu não vou citar aqui o nome, é o cérebro. E quem acompanha essa trajetória da Tupuca conhece de quem, ou sabe de quem eu estou a falar. Então, nós temos, mas a questão é a multiplicação. É como a riqueza. Eu posso ter dinheiro, eu posso dizer hoje que eu sou rico, né? Mas não tenho tanto quanto aquele que multiplicou mais. Então, qual é o conselho que eu deixo para quem é fundador e que tem tido uma experiência negativa? É que às vezes nós exigimos muito aquilo que não damos. Eu tenho um sócio aqui, saiu no instante, ele sentou comigo para uma mentoria e ele me perguntou: Henrique, temos que começar a construir a cultura organizacional, né? Ou então a cultura. Olhei para ele, eu disse, ele veio com um bloco, era para escrever algumas coisas. Eu disse: olha, sócio, esta empresa, essa startup vai ser o que tu és. A forma como te vestes, a forma como tratas as pessoas, isso é que vai refletir. E aqui dava já chega a uma questão que foi colocada, estratégias de captar investidor. O ser do empreendedor conta muito, e para a nossa realidade, que as métricas de valuation que existem no mundo ainda não se aplicam. A confiança do fundador, como ele é, como fala, como se comporta, como se relaciona, diz muito. E o último conselho, para quem está a começar, a melhor parceria que eu recomendaria no início é mentoria. Encontre bons mentores, porque esses nos ajudam a abrirmos os caminhos e a fazermos as melhores escolhas. Quanto do estrangeiro e quanto de Angola. Sabemos que investidores também por ambiente de boa economia, boa política. Mas o que nós vemos no nosso país não é isso. Mas o que eu vejo é que tem muitos investidores. Será que há um prazer no risco? Eu vou ser rápido. Eu não sei se muitos investidores se investem mesmo, né? Também uma questão que fica no ar, né? Seria uma pergunta para não responder. Mas o que eu devo dizer, eu não sei se há investidor porque há boa economia. Quer dizer, quando o ambiente é bom, eu não sei se, por exemplo, a VC for África. Atrás, o Emerson frisou o excelente trabalho de comunicação que o Sérgio fez, onde conseguiu. E eu gostaria que os três hostes de hoje nos dessem insights de comunicação para termos também, como startups, esse excelente trabalho, a semelhança da Ana. Obrigada. Antes da minha última palavra, eu vou ajudar aqui a Fátima. Eu tenho a frase que eu disse: cada dia é uma lição de aprender esse caminho. Temos que pesquisar muito. Nem tudo que há na internet é bom, mas temos que saber encontrar sites que agregam valor àquilo que a gente
está a fazer, o que quer ser e o que vai ser. Eu, no meu lado individual, há um tempo essa parte, eu lido mais com formação, seguro, finança imobiliária. Eu disse, se refere em palavras, ter bom relacionamento com pessoas, unidades, empresas, instituições. Em inglês diz network, né? Ter bom contato. Em Angola se diz ter bom cunho. Ser amigo daquele que decide as coisas. Amigo verdadeiro, não é aquele amigo que vai te bater palma, porque vai surgir isso. Então, sugerir site para pesquisa. Nós mesmos, nós somos 3 monstros: pai, filho e avô. Depois, pessoa, profissional e negócio. Tira o monstro positivo que tens dentro de si e traga ao seu negócio, no seu ecossistema, que é a linguagem mais fácil. Eu diria, o meu conselho seria para fundadores, ou como fundadora, na história, daquilo, eu gosto muito também de história, os exemplos de sucesso que eu vejo em empreendedores, só para fazer referência, eu estou na Founder Institute desde 2019. Significa que fora da primeira turma, que é representada aqui pelo Dr. Manuel, está lá, fundador de uma primeira Legal Tech aqui em Povo. O que eu notei como padrão de todos aqueles que continuam até hoje é a autenticidade, vender ou então partilhar a proposta de valor. Essa autenticidade eu acho que não tem preço, porque a autenticidade vem com valores do empreendedor ou do empreendedor, e eu costumo dizer que não há ativo que está tão em escassez no século XXI em relação à confiança. E a confiança é a comunicação, é aquilo que nós vendemos. Vamos dar aqui o exemplo, né, do homem do dia ou da startup do dia, que é a Anda. Nós estamos felizes com ele, porque é um sinal de confiança. Um sinal de confiança que resulta desse trabalho de comunicação. E quem já privou, já teve a oportunidade de privar com os fundadores, vou dizer assim, com os fundadores, com a equipe de fundadores do Anda, se tem algo em comum que eu consigo perceber logo na primeira impressão, essa confiança. Porque isso revela autenticidade, ainda que as pessoas nos chamem de arrogantes, porque nós reivindicamos as nossas conquistas e nós sabemos exibi-las no bom sentido, né, de forma positiva. Isso é fruto de confiança. E eu não vejo remédio melhor do que a autenticidade. Quando me refiro à autenticidade, é mesmo a questão, a ética é muito importante para quem quer empreender com excelência. E eu acho que nada supera aquelas técnicas de comunicação que nós ensinamos do que uma pessoa autêntica, um empreendedor autêntico, um empreendedor que ao partilhar a proposta de valores, os investidores, os mentores conseguem ver a pessoa humana por trás da solução. Eu penso que isso é mais do que dinheiro, é mais do que levantamento de qualquer rodada de investimento. Porque isso é que sustenta o negócio e depois é que se reverte no legado do empreendedor. Obrigado. Subscrevo totalmente a mensagem passada, confiança, e confiança passar essa mensagem é fundamental. E tocando na arrogância, nós na Anda já nos vemos na fase seguinte e já tentamos responder às perguntas como uma empresa na fase seguinte. E quando o Sérgio começou, eu já pensava, para eu pedir este tipo de capital a este tipo de indivíduo, quem é que eu tenho que ser agora e demonstrar? O que é que eu tenho que fazer? Os mails e newsletters eram fundamentais, os touchpoints eram fundamentais, por mais pequenos que seja. O network acontecia e havia o follow-up. Olha, investidor X, quando falamos tínhamos 5 motas, agora já temos 100. Olha, investidor Y, quando falamos tínhamos 100 motas, agora já temos 500.
Agora as pessoas, lançamos a notícia, olha, levantamos 3 milhões, daqui a um ano vamos para o Congo. E essa comunicação, para além da comunicação da marca, da nossa proposta de valor, é este toque humano de garantir que todas as pessoas são especiais. E não só falar com as pessoas quando precisamos de algo. Olha, queremos saber como é que tu estás. E o Sérgio nisso é brutal, já aconteceu várias vezes. Aconteceu connosco a semana passada. Uma empresa que queria fazer um aplicativo de mobilidade aqui, veio falar connosco porque queria uma parceria. Nós temos assim, vamos falar, bora falar, estamos à vontade. 2 dias depois eles disseram, olha, infelizmente não podemos falar porque vocês provavelmente vão ser nossos concorrentes e não queremos passar segredos. Nós assim, epá, força, mas nós não percebemos isso, nós não temos segredo nenhum. E aliás, como vos disse, podiam existir mais de 60 andas, ainda havia problemas para resolver. Ou seja, comunicação, transparência, frequência e proximidade. Principalmente quanto mais ele falou do IFC. Nós falamos com o IFC antes da ANDA ser a ANDA. Mas nós sabemos que eles têm requisitos muito particulares para receber investimento. E estamos cada vez mais próximo deles. Quando nós chegarmos, não vai ser uma conversa, olá, como é que está a sua ANDA? Não. Olha, chegamos, vamos a isso? Eles vão dizer, vamos. E esse trabalho que o Sérgio tem feito que é de sublinhar. Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado, Henrique. Por favor, passe a palavra para o Sr. Pedro para encerrar com uma mensagem para os nossos futuros empreendedores, investidores. Aqui, qual é a mensagem que gostaria de deixar para os nossos convidados aqui do Investors Meetup Luanda? A mensagem que eu deixo aqui, né? Primeiro agradecer a Willy, né? Que me encontrou também através do LinkedIn e digo que é uma das melhores redes de profissionais e credível a nível de Angola, em particular, do mundo, né? Do mundo, em particular Angola, porque tem encontrado pessoas reais. Noutras redes sociais encontro os vídeos, like, comentário, mas no LinkedIn é credível, né? Estou aqui com vocês. Para a plateia, agradeço. Problemas, tanto a experiência dos investidores, principalmente do capital de risco. Eu acho que o acesso ao mercado ela até pode ser limitada por questões assim políticas, mas parece que isso cria mais apetência para quem tem capital de risco, desde que ele consiga descobrir como resolver um grande problema, sem genialidade. É isso, por exemplo, que a Ana está a fazer. Quer dizer, muitos de nós, quando começaram a ver essa solução, disse, uau, mas, esses só pensaram mesmo nisso. Quer dizer, é algo até que já existe. Mas eles viram, eles podiam pensar em outro aplicativo, em coisas estranhas, tendo em conta o ambiente, porque quando eu conheci o Sérgio pela primeira vez no encontro de investidores, a primeira coisa que eu fiz foi investigar onde ele estudou. Eu via a forma como ele falava, a convicção, como é que se diz, aqueles termos em inglês, eu disse, esse me estudou. Fui no Google, eu vi, esse é duro, Chico Han, Harvard, eu disse, esse homem é duro. Então, na lógica, ele deveria vir com uma grande solução a partir de onde ele chegou. Mas ele chega aqui e vê, tem oportunidade, a mobilidade, a penetração. É possível, os motoqueiros chegam onde o Tupuca, por exemplo, não consegue penetrar com carro de 4 rodas, ou com motociclos de 4 rodas, então, de 3 rodas. Então, eu acho que não é uma questão de estar tudo bem, mas é a mentalidade de identificar o problema, defini-lo bem e dar a solução. Eu acho que isso é que tem faltado muito nos mercados africanos, ou então mercados como o nosso Angola.
investidores, né? Capital de risco em Angola, existe. Mais de 10. Sinceramente falando, poucos deles acreditam em investir em startup. Eu sou um exemplo. Já tive contato com 3. 2 são as mesmas. Nenhum e-mail responderam dizendo assim: fizemos a recepção da tua documentação. Pausei na minha. Escrevi. Encontros. Nos encontramos. O ciclo de empreendedor, startup, capital de risco é quase esse aqui. Gira em torno de si mesmo, como os mentores aceleradores. Não há um realismo em alguns capitais de risco dizerem assim: nós não queremos investir em projeto Y, B, X. E também a startup tem que melhorar a linguagem no seu estudo de viabilidade. Caso não fizerem isso, o capital de risco não terá interesse no teu negócio. Quanto mais organizado você é, pior o capital de risco. Aqueles números que eu só ouço na TV, 1.000 milhões. Em quanto tempo? Qual é o teu gasto diário? Vai fazendo esses cálculos. Daí também a situação. O internacional, como é um fundo perdido, em Angola não tem fundo perdido, tudo é recuperável. Então, eu não sei se eles investiram, só registros investiram mais. Das experiências que eu tenho de 20 anos já, só vejo assim das startups políticas com elas diretamente, desde a fundação da Tupuca até ano, só vejo investimento do estrangeiro. Por quê? Preparam-se melhor e lá acreditam melhor. Porque algumas dessas startups, acredito eu, que assinam um NDA. Já alguma vez assinou um NDA? Pesquisa. Isso é um ponto. Então, com o NDA, tanto a startup e o investidor estão salvaguardados. O NDA, em palavras simples, é um contrato de... Assim, tá aquela confiança mesmo, fosse compadre, falaste ali, dali para fora não sai. Se você falar, vais pagar uma multa de milhões que você não tem que ficar atrás. Ou triplica. Então, esses aspectos também tem que começar a ver. Tua startup está registrada com propriedade intelectual. Na IAP, qual é a classe? Não é preciso responder então. Tem aspectos que você tem que proteger também para o investidor sentir seguro. Então, em suma, tem captação de risco. Tem uma que está apetitosa para o mercado, mas é preciso estar bem organizado para pelo menos sentir que eles vão te ligar, olha, o fulano, se chega aqui, tem um interesse, ali, o processo vai continuar. Ainda é o processo, ainda não é o dinheiro, só o processo. Se me permites, gostei da pergunta. Acho que, em suma, estás a perguntar porque é que alguém há de investir num país com métricas macroeconómicas tão más como a nossa. Inflação, desemprego, etc, etc. Eu considero-me um amante de história e assim, se tu olhasses para o mundo há 1000 anos atrás e tivesses que apostar quem queria estar à frente, não ias apostar nos ingleses nem nos americanos. Iam estar os chineses, o Japão e os árabes. Isto para dizer o quê? O que é agora não é o que está no futuro. O mundo não está a olhar para a África por uma questão de caridade nem está a ver agora. Nós temos uma população jovem, uma taxa de natalidade fértil. Todos os problemas que nós listamos aqui são soluções. Os consumidores do futuro estão aqui. As soluções do futuro também estão aqui. E, para melhorar a nossa situação, a Europa e os Estados Unidos estão a estagnar. As pessoas estão a envelhecer, não estão a reproduzir. Muitos problemas sociais que eu adivinho que vão piorar. Nós temos uma oportunidade para capitalizar isso tudo.
geopoliticamente a China e os Estados Unidos estão a discutir por recursos que nós temos, por pessoas que nós temos. Eu acho que é o contrário, as pessoas querem apostar em nós. Nós ouvimos muito esse feedback e pessoas, olha, vocês não fazem parte da nossa carteira, mas queremos conhecer mais exemplos como vocês. E ficamos um bocadinho tímidos em querer dar exemplos, porque sabemos que as coisas, se calhar, não estão tão bem preparadas, não estão tão bem estruturadas. Isso não te move nada. Lamina o teu inglês, trabalha a tua comunicação, pesquisa exemplos similares, pensa grande. Nós temos 1,2 milhões de motoristas para legalizar. É isso, é muito. Se fosse um problema pequeno, não estaríamos cá a fazer nada, nem ninguém vai investir para ti se tu quiseres criar o melhor restaurante do mundo, uma localização na ilha. Agora, se tu quiseres um franchising que vai servir gelados, olha, nós temos bons exemplos aqui. Também é verdade, há muita coisa que gera dinheiro, não é tão glamourosa como startup. Muita coisa gera dinheiro na calada. E os maiores problemas não são as coisas mais sexys. Foca-te no problema que queres resolver. Garante que esse problema impacta muitas pessoas, prova que tu és a pessoa certa para resolver e vais arranjar dinheiro aqui em qualquer lado. Porque há muitos capitalistas malucos com dinheiro para queimar, como o nosso primeiro orador. Mas o Estado de Angola não pode castrar os teus sonhos, não pode. É o que tu vais fazer por ti.